Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num livro que é, tanto sobre finanças como sobre psicologia humana. Falo de A Psicologia Financeira, de Morgan Housel, e a nossa missão aqui é explorar uma ideia que, à primeira vista, parece simples, mas que, na verdade, muda tudo. A de que o sucesso com o dinheiro tem menos a ver com o quão inteligente se é e muito, muito mais a ver com o nosso comportamento. Sem dúvida. E essa premissa, olha, desmistifica todo um setor. Nós pensamos que finanças é uma ciência tipo matemática. Não é? Mas não é bem assim. Housel argumenta, e bem, que um gênio financeiro que perde o controle das emoções pode acabar na ruína. E o contrário também é verdade. Uma pessoa comum, sem formação nenhuma, pode acumular uma fortuna. Como? Simplesmente por dominar algumas coisas básicas, como a paciência, a humildade. E o livro arranca logo com um contraste que parece saído de um filme e que vai ser o nosso fio condutor. De um lado temos o Ronald Reed, um homem que trabalhou a vida inteira como empregado de limpeza e numa gasolineira, morreu aos 92 anos e deixou 8 milhões de dólares. A maior parte para caridade. 8 milhões. Exato. E do outro lado, Richard Fusconi, um executivo com um MBA de Harvard, uma carreira de topo em Wall Street e que declarou bancarrota na mesma altura. A pergunta que fica no ar é: como é que isto é sequer possível? Quer dizer, desafia toda a lógica. É o ponto de partida perfeito porque nos obriga a largar logo a ideia de que o sucesso financeiro vem da inteligência ou da formação. O Reed, ele praticou a simplicidade e a paciência. Durante décadas, o Fusconi, com toda a sua inteligência, deixou-se levar. Excesso de dívida, ganância, tudo isso antes da crise de 2008. Um percebeu o jogo do comportamento. O outro, mesmo com todo o conhecimento técnico, falhou aí. Ok, vamos então desconstruir isto. A primeira grande ideia do livro tenta explicar estas loucuras. A tese é: as pessoas fazem coisas aparentemente loucas com o dinheiro, mas na verdade ninguém é louco. As nossas decisões fazem sempre sentido para nós, porque são filtradas pelas nossas experiências. Que são únicas, e o que é fascinante, e até um pouco assustador, é a estatística que o Housel apresenta. As nossas experiências pessoais com dinheiro, que são uma amostra minúscula do que acontece no mundo, são responsáveis por talvez 80% da nossa visão sobre como o dinheiro funciona. 80% é imenso. É, pensa nisto. Se alguém cresceu num país com hiperinflação, a sua relação com a poupança vai ser radicalmente diferente da de outra pessoa, certo? Para o primeiro, guardar dinheiro debaixo do colchão é impensável. Para o segundo, se calhar não investir em ações parece um absurdo. Certo. Isso quer dizer que andamos todos por aí com uma visão do mundo financeiro que é, na melhor das hipóteses, super parcial. É como tentar jogar um jogo global com um manual de instruções que só se aplica à nossa pequena aldeia. Exatamente. E a história do John F. Kennedy, que o livro conta, olha, ilustra isto na perfeição. Perguntaram-lhe uma vez sobre as memórias dele da Grande Depressão. E ele foi honesto, disse que não tinha nenhuma. A família dele, os Kennedy, era riquíssima. A fortuna deles até aumentou durante a crise. A sério? Sim, para ele a depressão era um conceito académico, ao que ele estudou. Não era uma cicatriz emocional como foi para milhões de pessoas que perderam tudo. A realidade dele era outra. É uma diferença brutal. E os dados que o livro apresenta para suportar isto são incríveis. Por exemplo, uma pessoa nascida nos Estados Unidos em 1970, durante a adolescência e o início da vida adulta, viu o mercado de ações multiplicar-se por 10, já com a inflação ajustada. Para essa pessoa, a ideia de que as ações sobem sempre parece quase uma lei da física. Completamente. Agora, pega noutra pessoa nascida 20 anos antes, em 1950. Durante o mesmo período da vida dela, essa pessoa viu o mercado a andar de lado, sem ganhos reais. Uhum. A experiência ensinou-lhe que as ações são um investimento frustrante. Nenhuma destas pessoas é louca. Ambas estão a formar as suas crenças com base naquilo que o mundo lhes mostrou. O problema é que a evidência de cada um era muito, muito incompleta. E é fascinante como estamos presos à nossa própria história. Mas o livro vai mais longe. Diz que há outra coisa que nos molda e que está totalmente fora do nosso controle, que é a pura sorte e o seu gêmeo, o risco. É aqui que a coisa fica ainda mais interessante. E
talvez desconfortável. Sim, porque nós gostamos de acreditar que os resultados são 100% fruto do nosso esforço, das nossas decisões. Aos usa a história de Bill Gates para desconstruir essa ideia. A genialidade e o trabalho de Gates são inegáveis, claro, mas ele também teve uma sorte de 1 em 1 milhão. Em 1968, ele andava na Lakeside School, uma das únicas escolas secundárias no mundo inteiro que tinha um computador. No mundo inteiro? Sim. O próprio Gates admite. Ele diz: se não existisse a Lakeside, não haveria a Microsoft. Foi uma vantagem de partida aleatória. Isso é uma lição de humildade incrível. Obriga-nos a questionar o culto do self-made man, não é? A ideia de que o sucesso é puramente uma questão de vontade. Se calhar desvalorizamos o acaso. Precisamente. E para cada história de sorte extrema, existe uma de risco extremo. O livro apresenta o contraponto trágico a Bill Gates. O seu melhor amigo em Lakeside, o Kent Evans. Evans era, segundo todos os relatos, tão ou mais brilhante que Gates. Tinha a mesma paixão por computadores. Eles planeavam conquistar o mundo juntos. Certo? Estavam no mesmo ponto de partida, com a mesma sorte inicial. Mas Evans foi vítima do risco de 1 em 1 milhão. Morreu num acidente de alpinismo antes de acabar a escola. A mesma força, o acaso, que impulsionou um, destruiu o outro. Uau! Pôr as duas histórias lado a lado muda completamente a perspectiva. Muda tudo. A lição não é que o esforço não importa. Claro que importa. A lição é que nada é tão bom ou tão mau quanto parece. Quando olhamos para sucessos extremos como o de Gates, estamos a olhar para resultados influenciados por eventos raríssimos de sorte ou de risco. Por isso, em vez de tentarmos imitar os bilionários, que são exceções, devíamos focar-nos em padrões de comportamento mais replicáveis. Como poupar, ter paciência. Exatamente. Evitar dívidas destrutivas. Porque a sorte não é uma estratégia que se possa copiar. E falando em padrões de comportamento, há um que é particularmente perigoso e que o livro aborda de forma brilhante: a incapacidade de algumas pessoas de sucesso saberem quando é que já têm o suficiente. A baliza está sempre a mover-se. Exato. E a história de Rajat Gupta é o exemplo perfeito. E muito triste, aliás. Gupta é a personificação do sonho. Nasceu na pobreza, em Calcutá, ficou órfão e, contra tudo e todos, conseguiu entrar em Harvard e tornou-se CEO da McKinsey, a consultora mais prestigiada do mundo. Atingiu o topo? O topo do topo. Em 2008, a fortuna pessoal dele era estimada em 100 milhões de dólares. 100 milhões! Para 99,9% da população mundial, isso significa segurança financeira para gerações. É o fim do jogo. Deveria ser, mas para ele não era. Ele viu os seus pares em conselhos de administração, como o da Goldman Sachs, e viu-os a tornarem-se bilionários. E sentia inveja. Queria pertencer àquele clube. Esse desejo de mais levou-o a cometer crimes. Abuso de informação privilegiada. Ele arriscou tudo o que tinha, a liberdade, a reputação, a fortuna, por algo que não tinha e de que não precisava. Foi preso. Perdeu tudo. É uma história absolutamente trágica. O que é que leva alguém que tem 100 milhões de dólares a arriscar tudo assim? É ganância? É ego? A armadilha da comparação social? É uma mistura de tudo isso, eu acho. A comparação social é um veneno. Há sempre alguém com mais. É um jogo que não se pode ganhar. Gupta perdeu de vista o propósito do dinheiro. E isto leva-nos a uma das conclusões mais importantes do livro, que é: o verdadeiro valor da riqueza não é comprar coisas, é comprar controle sobre o nosso próprio tempo. E essa ideia parece ser a chave para a felicidade, não é? Muito mais do que o rendimento. Sem dúvida. O livro cita o trabalho de um psicólogo, Angus Campbell. Ele descobriu que o fator mais consistente para a felicidade é simples: ter uma forte sensação de controle sobre a própria vida. A capacidade de acordar de manhã e dizer: hoje posso fazer o que eu quiser. É o maior dividendo que o dinheiro pode pagar. É a liberdade. Então, se a verdadeira riqueza é o controlo e a liberdade, isso choca de frente com a nossa imagem cultural de ser rico, que é mostrar coisas, não é? Sim. O que nos leva a outra distinção: a diferença entre ser rico e ter uma fortuna. Exatamente. Ser rico é visível. É o rendimento. Alguém que ganha muito e gasta num carro de luxo é rico. Nós vemos o carro. Ter uma fortuna, ou património, é diferente.
É o rendimento que não foi gasto. É a riqueza invisível. É o que nos dá opções, flexibilidade e lá está, controle. E é aqui que entra o paradoxo do dono do carro. É uma das minhas anedotas favoritas do livro. É genial na sua simplicidade. Quando vemos alguém a conduzir um Ferrari, o que é que pensamos? Raramente pensamos, uau, aquela pessoa deve ser incrível. Não. O que pensamos é, uau, se eu tivesse aquele carro, as pessoas iam achar que eu era incrível. É verdade. Usamos a riqueza dos outros, não para os admirar, mas como um barómetro para o nosso próprio desejo de sermos admirados. É um ciclo. Confesso que já caí nessa armadilha. Vemos um carro espetacular e a primeira coisa que imaginamos é a nossa vida com aquele objeto. E hoje, com as redes sociais, isto está em esteroides. Só vemos a ponta do iceberg, a riqueza visível. Precisamente. E a realidade é que a verdadeira fortuna é o que não se vê. Como diz o Housel, a fortuna é o carro de luxo não comprado, os diamantes que ficaram na loja. É a flexibilidade financeira que esses ativos não comprados representam. É isso que nos permite aguentar uma perda de emprego, uma emergência, ou simplesmente mudar de carreira sem entrar em pânico. E essa ideia de acumulação invisível e de longo prazo leva-nos diretamente à força mais poderosa nas finanças, os juros compostos. O exemplo do Warren Buffett aqui é demolidor. É completamente demolidor. As pessoas pensam que o segredo de Buffett é ser um gênio a escolher ações. Ele é, claro, mas o seu verdadeiro segredo é o tempo. Um dado do livro que nos faz parar para pensar. Da fortuna dele, na altura, 84,5 mil milhões de dólares. 84,2 mil milhões foram acumulados depois do seu 50 aniversário. Depois dos 50, 99%. isso é absurdo. Então o segredo não é só o retorno, mas o tempo durante o qual ele conseguiu manter esse retorno. Exatamente. A habilidade dele é o investimento, mas o superpoder dele é o tempo. Ele começou a investir a sério aos 10 anos e nunca parou. Se ele tivesse começado aos 30 e se tivesse reformado aos 60, ninguém saberia o nome dele. E isto leva-nos a uma conclusão crucial, talvez a mais importante de todas. A habilidade financeira mais importante não é procurar os maiores retornos, é a sobrevivência. É essa ideia de sobrevivência é tão contraintuitiva. Toda a gente procura a próxima grande coisa, não é? A próxima cripto que vai explodir. Mas a prioridade devia ser simplesmente não ser eliminado do jogo. É isso mesmo. Ficar rico e continuar rico são duas competências diferentes. Ficar rico pode envolver tomar riscos, ser otimista. Continuar rico requer o oposto. Humildade, medo. A paranoia de que o que ganhamos pode ser-nos tirado. E Buffett sobreviveu. Ele nunca se endividou excessivamente. Atravessou 14 recessões sem vacilar. Ele simplesmente ficou no jogo e deixou a magia dos juros compostos fazer o seu trabalho. Ao olharmos para o todo, o quadro que emerge é que a nossa relação com o dinheiro é muito menos uma ciência exata e muito mais uma habilidade pessoal, quase como uma arte, moldada pelas nossas experiências, pela sorte, pelas histórias que contamos a nós próprias. Exatamente. E por isso mesmo, o objetivo não pode ser a racionalidade fria de um robô. Isso é irrealista. O objetivo, segundo Housel, deve ser razoável. Tomar decisões que sejam boas o suficiente e que, acima de tudo, nos permitam dormir tranquilamente à noite. Uma estratégia que é ótima em teoria, mas que nos causa tanto stress que a abandonamos na primeira crise, na prática, é uma estratégia terrível. Para terminar, há uma última ideia que o livro inspira e que me ficou a ressoar. Falamos muito de como o nosso passado nos molda, mas temos de pensar em como o futuro nos vai mudar. A pessoa que somos hoje, que define um plano aos 20 ou 30 anos, não é a mesma pessoa que vai avaliar esse plano aos 50 ou 60. É um ponto fundamental. Nós subestimamos a nossa capacidade de mudança. Os nossos desejos, os nossos valores, tudo evolui. Fazer um plano financeiro super rígido e a longo prazo pode ser uma armadilha. Porque estamos a planear para um estranho, o nosso eu, o futuro. Exatamente, e isso leva-me a uma reflexão final. Se calhar, o ativo financeiro mais valioso que podemos ter não é aquele com o maior retorno. Talvez seja aquele que nos ofereça maior flexibilidade. A capacidade de mudar de rumo a meio do caminho, de nos adaptarmos à nova pessoa em que nos vamos tornar, sem o peso esmagador do arrependimento por decisões extremas que tomamos no passado. É algo em que vale a pena pensar.